Muito bem, pessoal. Está começando mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV e hoje temos o privilégio de receber 3 profissionais especialistas e a gente vai bater um papo muito bacana sobre marca, sobre branding, para quem prefere, entender os segredos do branding, da marca, de como ela se comporta perante seus clientes, seus usuários e o impacto disso. Aqui comigo a Bruna e o João. Bem-vindos. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Hoje eu sou o mais burro da mesa no assunto aí. Eu discordo. Que desculpinha, né, João? Eu acho que eu tenho muito mais a aprender aqui. Esperamos aprender aqui hoje. Estou só esperando a pergunta capciosa do João. Mas vamos lá. Primeiramente, quero agradecer a Priscila Costa, gerente de marketing da GCL Empreendimentos. Bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, um privilégio muito grande e estar no meu primeiro podcast, né? Olha. Muito bem, está debutando. É isso aí. Ainda mais ao lado de dois profissionais incríveis que eu acompanho, que eu realmente acho que tem muito, muito para agregar. Então, eu acho que hoje vai ser um papo bem bacana, bem legal mesmo. Que legal. Aqui com a gente também a Laís. Boa noite. Laís Santos. Muito bem. Laís Santos, ela é diretora criativa da Lai Criativa, né? E está aqui para falar um pouquinho dessa transição de marca da GCL e outras coisas a mais, né? Bem-vinda. Bater um papo sobre branding, sobre marca. E assim como eles falaram, também estou aqui para aprender. Hoje a gente essa troca vai ser muito legal, porque a gente sempre aprende. Profissionais da área ou até que não são da área. Não é verdade. Então eu me sinto privilegiada de estar aqui também, honrada pelo convite. Muitíssimo feliz de estar do lado da Pri, tanto nessa nossa fase profissional, quanto enquanto representante da marca GC. Já a gente vai conhecer esse processo aí, como é que foi. E por último, e não menos importante, o grande Marco Mosman, amigo de longa data, profissional, expert, e está aqui para falar com a gente um pouquinho mais sobre as especialidades dele. Bem-vindo, cara. Muito obrigado, pessoal. Acho que a nossa parte é agradecer vocês pela oportunidade, né? A gente poder contribuir um pouquinho com o mercado, mostrar um pouquinho do trabalho de cada um, né? E ajudar os ouvintes com que tiveram na nossa condição. Com certeza, cara. A gente tem muita coisa para falar. Assim, ó, a galera do brand, do design, ela geralmente fica nos escritórios, ela fica mais fechadinha, porque ela usa muito a cabeça para pensar em possibilidades aí abrangentes para as marcas. E a gente tomou essa iniciativa de trazer esse pessoal que fica muitas vezes lá só projetando para essa mesa, para conversar, falar um pouco mais da visão deles e como que eles contribuem para essas marcas expandirem o seu branding, a percepção de valor que elas têm por trás, né? Bruna, e você preparou aí uma série de perguntas. Muitas perguntas. Eu tô ansiosa porque eu não conheço praticamente nada. Mas segura aí, não é já. Você já quer perguntar? Eu quero perguntar já. Calma lá. A gente vai perguntar uma coisa mais pessoal agora, né? Eu vou pedir para que eles falem um pouco sobre, por favor, da trajetória profissional. Porque vocês são muito conhecidos pra gente, mas o pessoal que nos assiste gostaria de saber, tenho certeza. É verdade. A trajetória profissional de cada um. Por ordem, eu vou começar então aqui pela Priscila. Por favor, Priscila, conta pra gente, pros nossos espectadores. Legal. Então, eu sou publicitária de formação, me formei na Univale em 2011. Em seguida, já engatilhei uma pós, fiz comunicação empresarial e também fiz uma pós em psicologia positiva. Por que psicologia positiva? Hoje, quando a gente fala de marca, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de conversar com pessoas, né? A gente trabalha muito a questão do endomarketing também dentro das organizações. Na GCL, especialmente, a gente trabalha bastante endomarketing. E a pós de psicologia positiva, ela me ajuda muito no sentido de como que eu olho para essas pessoas, para esse colaborador, como um ser humano que está por trás da engrenagem da empresa. E como que eu olho para o meu cliente como uma pessoa também, um ser humano que está ali, que está se relacionando comigo. Então, a psicologia, ela me ajuda muito nesse sentido. Você quer dizer que o RH tem conexão, então, com o branding na sua visão? Totalmente. Hoje, quando a gente fala de branding, a gente não está falando somente do que a empresa comunica para o mercado. Porque ela não comunica sozinha, né? Todas as pessoas que estão linkadas de alguma forma à empresa fazem esse papel de comunicadores.
Então, e o colaborador, ele é um papel extremamente importante. O discurso, ele precisa ser atrelado à realidade. E se o teu discurso fala uma coisa e o teu colaborador sente outra, com certeza isso vai para o mercado. Então, o RH está totalmente linkado à comunicação. Tanto é que os departamentos, quando a gente fala em do marketing, o marketing está totalmente linkado ao RH. A gente faz muitas ações em conjunto, desde o momento assim, de cultura organizacional, desde a parte assim, de pesquisa de clima, entrevistas, pesquisas e entrevistas de desligamento, porque a conexão ela tem que acontecer desde o momento que o colaborador nem entra na empresa. Ele está lá como um intelector lá, olhando, né, admirando. Ele tem que ter o desejo de entrar. A partir do momento que ele entra, a nossa caminhada, ela tem que ir até no momento do desligamento. Por que será que ele se desligou, né? Então, o RH e o marketing, eles andam de Fazem todo sentido, né? mãos dadas. Legal, muito bem. Laís Santos, conta pra gente um pouquinho mais da sua trajetória profissional. Eu também sou publicitária de formação, né? Me formei em 2013, 14, não me lembro bem a data, mas eu comecei a ter experiências na área junto com a Priscila. A primeira oportunidade numa agência aqui da nossa região foi ela que me deu. Eu lembro que eu cacei ela no Facebook na época. Falei, essa vaga é minha. E até então eu trabalhava de secretária numa imobiliária. Olha só, sempre no mercado imobiliário. Sempre o mercado imobiliário me soldando, né? E aí eu fui pra agência, trabalhei um tempo com criação. Não era o que eu imaginava que eu faria da minha vida. Eu tinha certeza que eu trabalharia com atendimento dentro da publicidade, né? O campo de venda. Eu achava que esse era o meu lugar, mas me encontrei dentro da parte do design, da estratégia, da criação, de tornar o abstrato, né, físico, tornar material. Então, ao longo desses últimos anos, me descobri como apaixonada por marcas, assim, apaixonada por reputação de marcas. E nessa fase da vida, até tendo esse trabalho junto à GCL e as outras marcas que a gente tem construído, ajudado a construir, né? Eu visualizo muito que o meu próximo passo provavelmente vai ser para esse que fala com as pessoas. Tanto gestão de pessoas ou cultura de marca, da gente entender das pessoas. Porque agora, né, até indo um pouco mais lá na frente, a gente tem inteligência artificial, a gente tem todo tipo de dados e o marketing digital, tudo, assim, essa realidade digital tomando conta de tudo. E eu penso que é nesse momento que a gente, enquanto profissional da comunicação, precisa olhar para nós enquanto seres humanos, né? Isso que a Priscila falou, o ser humano que está dentro da marca, que representa a marca e que vai comprar a marca. Legal, a gente vai tentar não entrar muito na inteligência artificial, porque é um outro universo. Outro universo, né? Muito além. Universo paralelo. Mas esse universo que nos lembra de que nós somos humanos, né? E esse é uma história diferente. Com certeza, com certeza. Eu não vejo como assustador esse universo, mas é muito legal. A gente vai debater no futuro sobre. Fala, Marco, meu querido. Então, assim, um pouco do contra, né? Eu sou design gráfico, não sou da publicidade e tenho o meu pós-graduação em MBA em branding, né? Então, para trabalhar e construir marcas, entender todo esse processo e ver como contribuir, né, com as empresas com essa ferramenta que é tão maravilhosa. Vai lá, Bruno. Vamos lá, pessoal. Então, para a gente começar a entender um pouco mais sobre o branding, acho que direcionar um pouco mais para o Marco e para a Laís essa pergunta, como que vocês veem a importância do branding para uma empresa? Essa lei, Vai na paulada, né, Bruno? A gente sabe que é importante, mas para a gente entender melhor o fundamento dessa importância para uma marca, né, para a empresa. Eu vejo hoje o branding como algo ativo, como uma gestão que não é fazer e entregar, é uma gestão, é algo que acontece. Então, o branding é algo que está acontecendo. É um olhar para a marca de uma forma ativa e constante. Então, é muito importante a gente pensar que quando a gente quer construir uma marca, enquanto a gente está construindo uma marca, a gente precisa entender o que nós somos enquanto marca, o que nós vamos fazer, o que nós queremos, o que nós almejamos enquanto marca. E o papel do branding é fundamentalmente gerir tudo isso. Então, hoje eu visualizo que o branding vai dar um pouco desse senso de direção, da percepção de valor que as pessoas vão ter sobre aquilo que nós queremos e daquilo que nós podemos entregar. E é algo constante, né? Não é uma coisa que você faz e acabou. Exatamente, né? Até a gente fala bastante sobre isso, né? Vocês fazem brand, sempre tem
essa questão. Assim, a gente fala, o branding é o processo contínuo de aplicação e a contínua gestão. Não é só fazer, a gente entrega um projeto de identidade visual, as pessoas acham que tá Dirigir feito uma meu marca, talvez, né? Seria dirigir, né? Conduzir uma marca. conduzir essa evolução da marca e ele não acaba, né? A gente não tem, não, agora terminou, encerrou o projeto de branding, não. Enquanto a marca existir, o branding deve estar. É até legal o branding, porque assim, o significado de brand, pessoal, para quem não conhece, branding é marcando, se a gente fosse traduzir literalmente, né? E como não tem essa tradução exata, a gente usa branding, mas é manter a marca, é gerir a marca, se fosse traduzir corretamente, gerir a marca, conduzi-la, seria ok? Isso aí. Show de bola. Então, Eu estudei bem. Desdramatizar, né, esse conceito de falar bonito branding e entender que o branding é cuidar da tua marca, né? Boa. E tudo é marca hoje em dia. Uma cantora é marca, um vinho é marca, um empreendimento é marca, um imobiliário é marca e um corretor é marca. Então, assim, a gente já não consegue mais separar o que é marca do que não é. E respondendo a pergunta, por que é importante? Tem pesquisa que fala que a gente se bate com 3.000 marcas por dia, todos os Caramba! dias. 3.000, Marco. 3 No dia a dia, assim. no dia a dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, se pô, eu acordei, peguei o celular para olhar o despertador Apple, eu fui pro banheiro escovar os dentes, Colgate, Listerine. Às vezes Mesmo que a gente abre não o Instagram. a gente abriu o Instagram, passou um perfil, né, uma postagem de DWV. Então, eu acho que aqui é um pouco da resposta, né? Então, por que é importante a gente cuidar do branding? Porque a nossa marca, nossos concorrentes, eles vão se debater, né? Seja com concorrência ou não, em talvez mais 3.000 marcas ou mais, né? Então, por que eu quero estar cuidando da minha marca? Por que eu tenho que cuidar mais da minha marca do que os outros, né? Alguém me perguntou um dia se o futuro são dos países ou das corporações, ou dos políticos ou das corporações. Eu acho que essa resposta ela está intrínseca, né? O tanto que a gente se relaciona com marcas, né? O quanto que elas têm ganhado aí poder de persuasão, ou de relacionamento, ou de experiência, né? Então, é por aí. Até as cidades, né? As cidades que sobrevivem hoje melhor são marcas. Tu lembra que tu percebeu que a Priscila falou no início? Não sei se foi quando a gente conversou antes de começar a gravação, ou foi depois, sobre Itapema ser o segundo metro quadrado, né? Aham. Mais caro, e é uma marca, né? Com certeza. É um brand. E hoje eu vejo muito que nós, construtores, nós, corretores, nós, cidadãos de Itapema mesmo, né? Nós precisamos entender Itapema como uma cidade onde nós precisamos fomentá-la. Então, a união das construtoras, dos corretores, ela precisa acontecer, né? Então, hoje, nós precisamos levantar a bandeira de Itapema. Não porque eu, como uma construtora de forma isolada, é muito mais difícil eu vender a minha cidade, né? Sim. Quando a gente se une, poder público, iniciativas privadas, fica mais fácil. Então, a Itapema, sim, como qualquer outra cidade, é uma marca. E é uma marca que precisa ser gerida por muitas pessoas, né? Então, isso é bem, bem legal. Eu acho engraçado que antigamente, né, a incorporadora ia vender o seu imóvel e era em meia praia, Itapema, ela tinha que falar que estava 15 minutos de Balneário Camboriú, né? Hoje não, Itapema está no mapa, as pessoas conhecem Itapema como um todo, aqui a nossa região como um todo, né? Então virou uma marca reconhecida, né? E hoje está fazendo inúmeras atividades, que a Priscila falou, para valorizar essa cidade. A gente ficou sabendo de pessoas da realeza de países da Europa que vieram para cá. Para Itapema, especificamente, conhecendo Itapema. Isso é muito, muito forte, né? Sim, hoje a gente vê um movimento antes que acontecia somente em Balneário Camboriú, em Florianópolis, de famosos. E hoje a gente começa a ver esse movimento na nossa cidade também, né? Então, isso nos traz também muita responsabilidade. Não é somente, precisamos vender a cidade, digamos assim, né? Isso traz o olhar do país e do mundo para nós. Então, o que a gente está fazendo para cuidar da nossa cidade também? Tem tudo isso. Eu estava no Red Carpet, no primeiro foi o evento de lançamento,
e a gente recebeu lá o prefeito Fabrício, né? E ele falou um pouco sobre a cidade, e chamou ele para falar a visão do mercado, né? Da construção, do mercado imobiliário num todo em relação à cidade. E foi muito legal quando ele falou assim: a gente não pode mais vender Balneário Camboriú como a Dubai brasileira. Tá certo? Balneário Camboriú tem a própria identidade, tem o próprio significado. Dubai não tem nem praia. Dubai tem, né? Tem muita coisa que Dubai não tem, a gente tem aqui. E era o que a gente estava conversando antes. Se você não se posicionar, alguém vai posicionar você como Dubai brasileira. Exatamente. É uma opção e abrir o olhar e entender. Na hora de eu começar a comunicar quem a gente é, para não deixar o outro comunicar quem eu não sou. Então vai enquadrar a gente num padrão Exatamente. específico. E as pessoas vêm e, poxa, mas não era aquilo, né, que eu ouvi falar. Então é importante. Propaganda enganosa. Fizeram propaganda enganosa. Cadê, sei lá, os árabes aí, né? Só que aí já é tarde, né? Aí é tarde. É, né? Já passou o momento, que daí já caiu na internet, o pessoal já está disseminando. Coisa é mais difícil de desconstruir. Que responsabilidade dos comunicadores, né? Dos designers, de quem projeta, né? Essas marcas, né? Que extrapolam, né? É uma responsabilidade. Então essa mesa é sobre isso, né? É isso. E o que vocês consideram, assim, os 3 elementos essenciais para a construção de uma marca forte no mercado? Posso começar? Eu acho que, assim, para construir uma marca forte, ela é feita de 2 momentos. Promessa e entrega, né? A partir da hora que tu faz uma promessa e tu entrega ela, tu começa a criar uma marca forte, né? Porque as pessoas vão te respeitar e você vai ter credibilidade no processo, né? Isso te faz ter a oportunidade de criar uma segunda promessa e, consequentemente, uma segunda entrega. Então, quando a gente, sendo bem resumida, faz a promessa e entrega, ou faz uma entrega maior, esse over-delivery, né, que os marqueteiros gostam de falar, é o que o mercado começa a olhar e começa a respeitar. Então, depois de tantas vezes a gente fazer isso repetitivamente e dar certo, né, você começa a construir uma marca forte. Por que isso é importante, né? Vou dar o exemplo de Coca-Cola. Passou por uma situação que encontraram um ratinho dentro de uma garrafa, né? Ué, Coca-Cola é aquela que faz as campanhas de Natal, que brilha o olho de todo mundo, que traz aquela mensagem de final dentro de todo mundo esperando. Então ela contornou a situação super bem. Talvez se fosse uma marca menor, que não tivesse esse cuidado com a marca, ela fosse sofrer muito mais, ia ser muito mais penalizada, né? Isso acontece para todos os negócios, não é só para quem tem um produto. Para quem tem um serviço é a mesma situação. Verdade. Você falou da Coca-Cola, me lembrou daquele caso que eu li uma vez, eu me preparei para o podcast. E aí eu li sobre a Coca-Cola, né? O Papai Noel é da Coca-Cola, né? O Papai Noel vermelho, pelo menos, como a gente conhece hoje, ele foi desenvolvido por uma marca, né? E ele está na cultura de muitos países, né? Como algo, como até o folclore, né? Mundial, mas ele é um produto derivado de uma marca, né? Tô correto? Eu já ouvi falar sobre Há controvérsias? mas eu não tenho certeza, né? Também já ouvi essa narrativa. Tá, por isso que eu tô perguntando. Pelo que eu sei, né, na verdade seria São Nicolau, né? E ele seria verde, a roupa, Eu já ouvi isso também. né? Sim, aham. Também não tenho certeza todas essas informações, mas também ouvi falar Foi do Papai essa Noel. narrativa que eu me Exato. abasteci de informação, velho. O Papai Noel ser vermelho por conta da Coca. Já até quase virou uma mística, assim. Será que foi Coca-Cola? Será que não foi? Sim, já faz tanto tempo, né? É. Legal. Tá, antes de a gente ir para a próxima pergunta, eu já queria introduzir o assunto da própria nosso case aqui, que a gente está trazendo o case da GSL, que é uma das nossas clientes e aqui de Itapema, e vocês tiveram uma transição muito importante para vocês, eu acredito. Com certeza. Porque a GSL tem um conceito de identidade já há muito tempo e optou agora por adequar para quê? Para alguma coisa, e a gente gostaria de entender o que há por trás dessa mudança. Você pode compartilhar um pouco com a gente? Com certeza, um prazer. Então, a GSL, ela tem uma essência, um DNA muito forte, enraizado, né, desde o momento da sua concepção. Então, nós somos uma construtora no estilo clássico. No estilo clássico, uma linguagem de branding clássico. Exato, no estilo clássico. E que desde o momento que foi construída a empresa, nós nos espelhamos, nos inspiramos em reis e rainhas. Então, isso é muito forte dentro da empresa e a gente consegue ver isso dentro da arquitetura, da comunicação, em tudo que a gente faz.
Isso tá muito forte. Mas, assim como qualquer empresa e nós mesmos, né, nós vamos evoluindo. Nós como pessoas, como organizações, nós vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos mudando. A GCL, ela vem, então, ao longo desses 10 anos, tendo uma evolução, uma transformação. Hoje, a gente se coloca no mercado como uma construtora de arquitetura clássica contemporânea. Nós temos a arquitetura clássica como o nosso cerne, nosso DNA, mas o contemporâneo, ele existe. E o mercado, ele pede também o contemporâneo, né? Então, hoje a gente tem o nosso DNA muito forte e nós conseguimos trazer o contemporâneo junto com ele. E isso a gente percebe nos nossos empreendimentos, principalmente no Francisco I, que é o empreendimento que a gente entrega ainda no primeiro semestre de 2023. Os nomes dos empreendimentos sempre levam o nome de rei. Sempre levam o nome de reis e rainhas. Então, esse é o Francisco I. Legal. E essa transição da GCL no quesito de arquitetura, ela se deu muito nesse empreendimento, onde a gente coloca uma pele de vidro em todo ele. Então, a gente traz os elementos clássicos presentes, que isso faz parte da gente, mas com toques contemporâneos também. Quando a gente vê isso na arquitetura e a gente passa para a nossa comunicação, para a nossa marca, a gente percebeu que a nossa marca não estava comunicando essa fase do clássico contemporâneo. Certo. E foi onde nós, então, sentamos dentro do planejamento estratégico, precisamos fazer alguns caminhar também, a nossa comunicação precisa caminhar junto com isso. Virar o volante um pouquinho para o lado. Exatamente. Foi onde, então, a Lai Creative entrou para nos ajudar nessa concepção dessa nova identidade visual, né? Onde ela não se perde por completo, porque nós não queríamos isso, né? Nós tínhamos pontos muito fortes dentro da marca que nós precisávamos manter, mas precisávamos trazer essa nova fase da GCL. Então, são, né? Exato. Então, a Lai veio junto com a gente nisso. Quer contar pra gente os desafios? Até hoje eu entendo que da GCL não foi até um desafio tão grande, porque como a Priscila falou, e foi muito fácil de perceber isso durante o projeto. O DNA, né, o que a gente fala da essência, estava muito latente, assim. A gente acompanhou o processo, a gente morar aqui, acompanhou o processo de evolução da construtora, nós vimos eles se manterem fiel a essa essência que eles construíram desde lá do início e manter essa essência de uma forma coerente, né, que é o que eu gosto bastante de falar. Então foi muito interessante, nós conseguimos captar isso e trazer essa atualização, porque não foi uma mudança brusca, até a gente conversou bastante sobre esse processo. A essência não vai se perder, porque o mercado está pedindo essa contemporaneidade. A gente vai evoluir, usar aquilo que nós temos e que nós somos de melhor enquanto essência, enquanto marca, para atender essa necessidade de mercado e também a nossa realidade, né? Então foi muito gostoso fazer parte disso, porque era conviver nessa atmosfera GCL, assim. E eles são muito participativos na intenção da marca, me parece, e esse é o entendimento que eu tenho. Eles são muito constantes e participativos nesse processo, né? Sim, eu tive mais contato com a Priscila, que está à frente da comunicação, do marketing. A gente tem também até eu acho que essa flexibilidade para conversar, né, Pri? E a gente sempre foi muito verdadeira uma com a outra. Então, para a gente também não passar para o mercado uma realidade que não fazia sentido, né? Então, a gente foi muito construindo essa perspectiva e foi muito legal que isso se alinhou com algumas pesquisas de mercado que nós fizemos também, porque as pessoas já percebiam, assim, isso é muito GCL, isso é GCL. Então, é muito legal que não era uma percepção que nós, estando dentro da marca, tínhamos, era uma percepção que o mercado já trazia também. Então, fazia sentido a gente dar esse novo passo, esse segunda evolução, mas sem a gente perder aquilo que nós somos, sabe? Certo. E o que nós somos, o que vocês são, o que representa, o trabalho representa, ele está em todos os pontos, né? A gente já arranhou antes de falar de RH, o Marco também tem bastante coisa bacana para falar sobre isso, mas é espalhar, né, dentro do processo todos os pontos onde que a marca se comunica com algo, com alguém, vocês pensaram, né? E a GCL está sendo incluída nisso, achei muito interessante. Você não falou que é um desafio, provavelmente porque é cotidiano para você, mas é um bom desafio.
Quando vem. Marco, o que você achou dessa transição? Você já conhece a identidade nova da GCL? Sim, eu vi alguma coisa assim por cima, né? A gente pode colocar isso na tela ou tá proibido? É? Claro, com certeza. Marco, aproveita enquanto que a gente tá conversando aqui. Geralmente a gente só acaba tendo contato com todo o material lá no final, né? Porque as marcas têm uma estratégia e vão comunicando isso devagarzinho para isso ser assimilado pelo mercado, né? O que a gente estava conversando antes, os intermediários também representam a marca da empresa. Então, é só quando a gente chega no final que a gente entende toda a estratégia das meninas para relançar essa marca, né? Mas dá para ver o cuidado que elas tiveram com essa parte de comunicação, da cor, né? Até a gente olhar a roupa da Priscila aí no Instagram. Essa padrinha de cores. E realmente eles levam bem a sério. A gente brinca na série que nada é uma coincidência, né? A gente tem obsessão pelos detalhes. Então, isso é bem importante quando a gente fala de marca. O quanto o detalhe faz a diferença. E como muitas vezes é imperceptível, mas você sente aquilo, sabe? Então, a gente tenta passar isso exatamente na nossa marca também. Tem um porquê da escolha desse estilo mais clássico da GCL? Ó, que não dá pra voltar ali, mas tinha como era o logo na fachada do prédio. Desculpa, Bru. Olha. Então, Deixa eu rodar. a Paula e o João, que são os proprietários, sócios proprietários da GCL, eles são apaixonados pela monarquia. Por história, pela monarquia, pela realeza. Então, isso vem muito da essência deles também, sabe? Sim. Desde o momento, uma curiosidade, quando eles construíram a GCL, eu estive presente há 11 anos agora, em outubro, né? Quando eu trabalhava numa agência aqui em Itapema. Então, eles contrataram, na ocasião, a nossa agência para construir o início da jornada deles, assim. Então, eu estive presente lá, naquele momento, e depois, 10 anos depois, nessa outra fase da GCL. E há quanto tempo você tá nessa outra fase? 1 ano e 4 meses. É bem recente, mas você tem assim, você vivenciou, né, as etapas do processo. Exato. Eu Legal. estive lá no começo, né? E a gente sempre se manteve em contato. Um bom relacionamento entre, né, com o João e a Paula. Eu sempre gostei muito da empresa, a gente se mantinha em contato e eu acompanhava. Então, de vez em quando, a gente estava conversando, namorando, como diz a Paula, né? Estamos namorando para um dia casar. Lógico. Então, eu tenho um carinho muito especial. E isso nos ajuda muito também, né, a fazer a comunicação. A gente precisa se identificar com quem a gente está comunicando, né? Então, o fato de eu ter acompanhado essa construção, essa história, ela me traz, assim, me remete a muitas histórias da minha vida também, né? E a gente faz muito esses links, assim, na GCL. A gente precisa trazer para as pessoas essas experiências sensoriais. Quando a gente fala da realeza, a gente se transporta, né? Vem sonhos, vem histórias de quando nós éramos, às vezes, pequenos, quando a gente falava de príncipes, de princesas, de reis e rainhas. Então, essa atmosfera, ela é encantadora também. E é isso que a gente trabalha muito na GCL. Nós não queremos trabalhar uma comunicação engessada. A gente quer trabalhar esse sonho, porque é um sonho que a pessoa está depositando na nossa mão, né? E isso precisa ser feito com muita verdade, com muita honestidade. Lógico, com certeza. E a gente consegue ver, né, muitos pontos dos projetos de vocês aliado ao clássico e ao contemporâneo. Mas existem outros pontos, além desses, da marca de vocês, que tem contato com a marca de vocês? Exemplo, a área de lazer, a localização dos empreendimentos, que fazem vocês escolherem o produto de vocês ser como é? Ah, sim. Então, tu diz no sentido, o porquê que nós escolhemos aquela localização, se faz, né? A GCL, ela tá num momento, hoje a gente se firma muito como no mercado de luxo. Então, são vários os atributos do mercado de luxo, né? Então, quando a gente conversa sobre isso, a gente, no planejamento estratégico da empresa mesmo, por que a gente está aqui? Isso tem a ver conosco, com a nossa essência.
essa localização, ela tem a ver com a GCL, que a gente vai construir esse empreendimento, essa marca, tem a ver com a gente. Então, a gente, como eu falei anteriormente, nós somos obcecados pelos detalhes, né? Então, nada acontece por acaso. Então, a localização, ela é primordial para o nosso mercado. No que tange o mercado imobiliário, principalmente em Itapema. Não adianta construir GCL lá no interior, na casa shopping, né? Exatamente. Então, hoje a gente fala de quadra-mar, frente-mar, né? Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de padrão de acabamento, ele precisa ser o melhor. Isso sem dúvida, né? Isso é marca, né? A gente não está falando de logo ou de cor, Lógico. né? A gente está falando tudo que envolve essa marca, desde lá do RH, do uniforme do colaborador, de como a gente trata esse colaborador, como a gente o valoriza, respeita o fornecedor, até o momento de um acabamento mesmo, né? Então, hoje eu vejo, assim, esse nosso posicionamento em todos os detalhes que a gente trabalha, seja na comunicação, na arquitetura, na engenharia, relacionamento com alguém, no momento que eu estou aqui e eu estou posicionada como GCL, né? Então, o meu uniforme, ele comunica, a minha imagem comunica, as minhas palavras, enfim. Então, a gente trabalha dessa... Legal. Osman, Acho que só para complementar o que a Pri estava falando, a gente percebe que tem muita coisa envolvida, né, na presença da marca. Você acha que teria algo assim para quem talvez esteja começando um primeiro passo, que seria um diferencial para construir uma marca? Olha, eu acho, é difícil assim, cada mercado, ele é único, né? E quando a gente fala também do mercado imobiliário, ele é super particular. A gente vê, cada região é uma região completamente diferente da outra, então a forma como as pessoas compram naquela região, como a gente vende, enfim. Mas eu acho que assim, independente do mercado que você atua, se é o mercado imobiliário, se é um outro mercado da região que você está, eu diria, primeiro passo para você de ser diferente, ter um diferencial mergulhe na sua essência. Conheça a ti mesmo, sabe? Então, a partir do momento que você mergulha em quem você é, por que eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo, qual de fato é a minha missão, o meu propósito, é ali que vai estar o seu elemento de escassez. É ali que vai estar o seu diferencial. E isso depois para comunicar é muito mais fácil. Porque você sabe quem você é. Você, Gabriel, exato. O mercado ele vai te reconhecer porque você se posicionou e você te conheceu primeiro, sabe? Então, eu diria que é isso, assim. Ele muitas vezes é mais fácil do que a gente pensa, sabe? A gente precisa realmente mergulhar no que a gente é e o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. muito bem. Essa parte introdutória foi na essência, né? E eu aproveito agora para enganchar uma pergunta que eu quero fazer para o Osman. Como construir e manter credibilidade de uma marca ao longo do tempo? Pois é, eu acho que constância, né? Que a gente se predispõe a fazer, a gente passar longos anos fazendo aquela entrega, surpreendendo, né? Inovando, se modificando. Eu acho que esse caminho de persistência mostra lá na frente o que vai ser esse sucesso de cada um. Então, eu acho que tendo uma noção do caminho, e depois nesses tempos a gente vai ver o que vai fazer em cada momento desse para brilhar o olho da pessoa, sabe? Porque, como a Laís falou, né, é uma atividade rotineira que daqui a pouco acostumou. A gente tem que ir lá e provocar mudança, né? Então, é um exemplo que eu dou para os clientes, assim, com o mercado imobiliário. Pô, o cara comprou um apartamento, ganha uma champanhe com 2 taças. Então, assim, pô, a GCL tem a personalidade. Como é que ela vai entregar essa champanhe com a taça? É o jeito dela, né? Como é que uma construtora contemporânea vai fazer essa entrega, né? Ah, minha construtora é posicionada como arte. Então, sei lá, vou entregar uma caixa pintada, grafitada. Então, dá a opção de não ter um caminho definido uma marca de sucesso. Não existe receita. Vou fazer assim porque eu vou ter sucesso. A receita é como as meninas falaram, né? A gente entrega aquilo que a gente está prometendo e tenta surpreender. Só para complementar uma coisa que ele falou no início, né? A questão do tempo. Não é do dia para a noite que a gente constrói confiança, mesmo
coerência. Nossa, trabalhamos um ano certinho com coerência, falando em verdade da nossa marca e tudo mais. Mas às vezes não é um ano que vai fazer com que a pessoa tenha essa percepção de confiança e credibilidade na tua marca. Demora, né? É um processo de longa construção. Que nem até a Pri comentou, né? A gente teve esse namoro e tal. Até se a gente trazer para o nosso contexto, né? A gente precisa, para conhecer bem uma pessoa, se relacionar muito com ela, e aí namorar, e daí fazer todas as fases, até a gente casar e ter certeza que ela é a pessoa que a gente ama e confia. Então, assim também com as marcas, esse processo, quanto mais duradouro, mais firme, mais sólido a gente consegue construir. Sim, tem uma coisa aí complicada, né? São várias atitudes pra gente criar uma imagem positiva e uma atitude pra gente arruinar uma. Caramba, isso é verdade. Cancelar, né? Basta um Assim, é meio ingrato, sabe? Tu olha e-mail, é muito. e as coisas acontecem, né? Porque assim, essa atividade da gestão, desse cuidado do negócio, essa atividade das relações públicas está presente para isso, entendeu? Independente de quem vai fazer seu marketing, se é o dono, se é o intermediário da empresa, aconteceu. Você vai se identificar, vai se posicionar, vai explicar, né? E as empresas não vão deixar de ter a confiança em você, que nem a Priscila falou, se você for transparente com elas, né? Olha, aconteceu tal situação, não estava previsto, a gente está corrigindo. Então, assim, por mais que aconteçam coisas boas e às vezes aconteçam coisas ruins, que às vezes não dependem do empreendedor propriamente dito, né? A marca passa por esses altos e baixos. Você lembra de algum evento de uma marca que... O exemplo ali da Coca-Cola do Ratinho sim. é um exemplo que eles tiveram que se posicionar, mostrar o processo fabril, né? Ó, foi uma fatalidade, a gente vai ver o que fazer para... A resposta rápida. A resposta rápida, com certeza, né? Feedback ao mercado é importantíssimo. Tipo assim, já aconteceu para eu trabalhar com uma empresa e o balancinho do pedreiro dá uma despencadinha, assim, ele ficar pendurado com a EPI. E alguém filmou. E com certeza alguém filmou, ele vai pro Instagram, né? Então o que acontece? A gente senta e conversa e vê como é que vamos reagir. Fazer que nada foi, né? Que dá pra te fazer que nada foi. Daqui a pouco caiu ali no perfil de meme e tu vai ficar quieto, né? Ou tu pode te posicionar. Né? Aconteceu isso por causa disso, a gente tem responsabilidade ou não, né? Então tem vários caminhos, não tem receita, cada empresa conduz do seu jeito que acha melhor conforme a sua marca, né? Sim. Eu vejo que a resposta rápida é uma das melhores soluções, né? Sempre reagir muito rápido e intensamente, né? Mas vamos lá. E ser verdadeiro, né? Acho que, assim, no desespero de responder, às vezes falar uma besteira. Com certeza, mas aí tem que estar na essência, né? De profissionais e de empresas. Ser transparente e verdadeiro, né? Exato. E falando em erros, já aproveitando o gancho do assunto, tem algo que vocês já perceberam que seria, assim, o principal erro, ou um erro muito comum que as marcas cometem quando estão tentando construir a sua identidade? Eu vejo hoje os principais erros, assim, tem esse entendimento de que a marca é só o logo. Para mim, esse é o ponto essencial, assim, de toda a comunicação, de tudo que tange a marca de verdade. Imaginar que fiz o meu logo, agora então eu tenho a minha marca. Não, mas não é só o logo, né? Eles falam que esse é do post do dia do trabalhador. É boca demais, sendo que tem funcionários, né? Tem trabalhador. Então, para mim, hoje, esse é o principal erro, assim, de não entender a importância e relevância de se entender a marca enquanto marca, não só enquanto logo ou enquanto o meu perfil do Instagram. Não, eu quero só uma marca para o Instagram. Eu quero só uma logo e o nome. E eu vejo também a parte de vendas, né? A pessoa achar que a marca dela é só o que ela vende. Eu acho... Olhar só Me explica mais, Marcos. Analisar só a performance. Ó, vendi tanto, ganhei tanto, faturei tanto e a minha marca é isso, sabe? É só o valor tangível. Só o preço, né? Então, a gente vê assim, tem o lançamento da GCL, isso vai pro mercado. Todo mundo oferece da mesma maneira, né? Então, assim, por que o lead vai cair no meu funil ou do meu concorrente, né? Como é que eu vou fazer ele cair no meu funil? Tá todo mundo com a mesma mensagem do lançamento da GCL, um público muito parecido, porque todo mundo funciona, então, consequentemente, a maioria do público vai ter acesso, né? Porque ele vai comprar comigo. É a provocação para o mercado imobiliário, né? Por que esse lançamento é comigo, no meu negócio, com o meu corretor, sabe? As empresas têm que ser vistas com preferência, né? Elas têm que se destacar, se identificar. Então, eu acho muito importante abrir esse holofote para isso. E você falou do corretor, né? O corretor é um grande parceiro das construtoras para divulgar o branding, né? A marca, o logo,
a forma como ela se comunica com o mercado. E isso impacta no resultado final. O que o corretor erra hoje em dia muito? Você poderia me dizer que o corretor erra Acho que essa comunicação? a Priscila é melhor para responder essa pergunta, né? Mas da minha parte olhando assim, eu vejo que às vezes ele não sabe vestir a camisa do que ele está vendendo. Ele está oferecendo por oferecer, ele não tem uma imersão no produto, na construtora, nas características. Então daqui a pouco está te pedindo uma condição de pagamento que a construtora não tem e não faz, né? Então acho que eu sinto falta dessa imersão no produto e na marca que ele está à frente. Legal. Vai lá, Pri. Perfeito, eu concordo super com o que o Marco falou. Além da questão de vestir a camisa, muitas vezes dá aquele desespero, às vezes atirar para todos os lados, assim, né? Não ter um posicionamento de marca eu como corretora, eu como imobiliária, esse é o meu posicionamento. Qual é o mercado que eu atuo, né? Então, assim como nós, como construtores, nós temos um posicionamento de arquitetura, de comunicação, de estilo, de mercado mesmo, o corretor ele também tem que ter isso. Legal. Então, eu acho... Então, que o corretor precisa entender qual que é o nicho de produto que ele trabalha para se comunicar de forma Exato. compatível. Qual é o tipo de imóvel que eu vou vender, né? Que a minha imobiliária vai focar? Boa. Qual é o mercado que eu quero atuar? Porque os mercados imobiliários, eles são muito distintos, né? É difícil uma imobiliária que consegue abraçar todos eles com perfeição. Não, isso eu entendo profundamente. E para vender tem que entender profundamente, tem que mergulhar, né? Então, eu acho que uma das coisas seria isso, assim. Se posicionar. Qual é o nicho que eu vou Fala atuar? de novo, olhando para essa câmera, para a gente fazer um corte, porque isso é muito importante. Então, primeiro de tudo, eu acho que você como corretor, como imobiliária, entender qual é o nicho de mercado que você quer atuar. Qual é o mercado de fato que eu vou vender. E para isso, você precisa entender e mergulhar nele. Então, atirar para todos os lados vai ser difícil. Você conseguir entender todos esses mercados com perfeição e saber vender. Porque para a gente saber vender, a gente precisa ir a fundo, né? Estudar, entender o mercado. Então, primeiro, se posicionar, entender. Lá, aquela fala que a gente teve, né? Qual é a sua essência como corretor, como imobiliária? Por que você está vendendo o que você está vendendo? E a partir disso, traçar as estratégias para sua comunicação, né? Porque essa comunicação ela vai ditar as suas vendas também. Com quem você vai falar? Qual é o lead que eu vou escolher que vai entrar na minha imobiliária? Então, acho que tem muito disso, sim. Muito bom. Vai lá. Tá prestando muita atenção e eu não pensei. Viajei. Tava refletindo sobre. Que bom. Mas é muito importante, realmente, acho que é a questão da identificação, né? Porque às vezes o pessoal acaba focando na marca que vai trazer mais sucesso. Então, o que o público quer comprar mais? O que vai vender mais? Mas o que eu quero vender, né? Exato. O que eu identifico para eu vender? Qual é Então, a minha essência enquanto corretor? Exatamente. Não, se conecta com aquela ou outra construtora, né? Porque senão a gente também tem do lado da construtora, assim, a gente percebe, às vezes, um corretor que ele está oferecendo o nosso produto, mas ele está queimando a nossa marca. Não se conectando de verdade com aquilo que ele está E oferecendo. dê exemplos, Laís. A gente quer exemplos. Exemplos. Por exemplo, a gente cria toda essa perspectiva de marca da G-Série, de luxo, de atenção aos detalhes. E aí vai lá um corretor que só quer vender o produto. Só vai lá e coloca um monte de texto em cima, ali nos stories, e coloca a oportunidade, compre agora. Ele usa todos aqueles gatilhos de preço, sendo que quando a gente está falando de G-Série, a gente está falando de valor, a gente está falando de luxo, a gente está falando de uma outra perspectiva, valor. Então aí acaba criando uma comunicação desconexa, né? Talvez até o público daquele corretor não é o mesmo público da G-Série. Então ele só fala, poxa, olha, a G-Série usou isso daqui? Não, na verdade foi ele que criou aquilo ali e a gente nem sabia às vezes, muitas vezes, né, Pri? Então às vezes essa dissonância, assim, entre o que ele quer vender e a forma como ele também vende o produto para ele vender, também acaba refletindo na nossa imagem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que corretores de sucesso cometem erros desse tipo? Você já
Já pegou isso? Olha, Já. é relativo à questão do sucesso. Mas eu acho que Corretores de resultados, vamos lá. todo mundo está fadado a errar. Uhum. Acho que talvez ele não sabe aquilo que ele está vendendo, então todo mundo está fadado a cometer um erro, sabe? Acho que a gente tem que estar atento para entender se aquele erro a gente consegue aprender com ele. E você, como criadora de branding, o que você diria para o corretor? Ele deveria prestar atenção? Como ele poderia prestar atenção mais na comunicação e não fugir daquela linguagem já pré-estabelecida? Buscar se conectar com a marca. Com os gestores da marca, com os... Fala para aquela câmera. da câmera. Eu acredito que o corretor ele tem que se conectar hoje com a marca, com a construtora ou com o gestor da construtora que está atendendo ele, buscar informação. Às vezes é mais fácil, como a Pri comenta, é mais fácil do que parece. Ele não precisa ter que inventar uma publicação, alguma coisa. A gente, às vezes, já tem um material bom que ele pode utilizar, né? Só que a gente precisa diminuir, eu acho, essa dissonância de comunicação. A gente tem que usar um a favor do outro, né? Poxa, é bom para mim que ele venda meu produto e é bom para ele também. Então, a gente precisa deixar essa comunicação mais estreita, porque a gente tem material, a gente tem que ele pode usar. Então, se comunicar um pouquinho melhor, a gente vai conseguir ter essa comunicação melhor. Né? É mais fácil do que parece, né? Ele não precisa pensar tanto. Se ele se conectar, o trabalho já está feito, já foi desbravado aquele pensamento, né? Pensou bastante sobre isso. Lógico. Né? Enquanto criativos, a gente já pensou em estratégias, ideias e dá material e tem a cor e tem tudo certinho. Talvez ele não tenha obrigação de saber, mas ele pode perguntar. Boa. Eu acho que às vezes ele tem essa questão de, mas eles não fizeram a comunicação do jeito que eu trabalho. Às vezes esse input vindo para dentro da empresa, a comunicação vai analisar e vai dizer, opa, faz muito sentido, me esqueci disso. Então até a gente que está do outro lado da mesa está passível de errar, ou de esquecer, ou de não ser tão completo, né? Então, como a Laís falou, essa questão de estar conectado, estar próximo, faz muito sentido, sabe? Então, eu vendo o empreendimento de vocês assim para esse público. Às vezes é um público que a gente não pensou, ou que ele não é tão preponderante, não menos importante, mas não tão preponderante. Então, eu acho que isso, trazer esse insight para o outro lado da mesa é muito legal. É uma via de mão dupla, né? É importante para nós ter venda, então a gente precisa estreitar um pouco esses laços de comunicação. Talvez os corretores, claro, eu não falo isso de todos, né? Eu estou tentando puxar a orelha dos que não estão tão ligados nessa questão de brand. Mas talvez eles não acreditem que há essa comunicação quando a gente fala de identidade, de brand, né? Puxa, corretor, você tem as portas abertas. É simples, você pode entrar em contato com eles e conversar, tirar dúvidas e alinhar expectativas, objetivos e comunicações. Eu acho que toda empresa vai gostar muito de receber questionamentos, de receber ideias e formas de se alinhar melhor, não é? Até porque muitas vezes o corretor, não, mas essa construtora ela não tem esse material, ela não fez. Então, às vezes, ela nem pensou que isso era necessário, mas o corretor indo para a construtora e falando que, poxa, está fazendo falta na hora de eu ter argumento de venda, a gente fala da marca também, a gente trazer valor para a marca. Então, isso é positivo também para a construtora. Às vezes, é ele que tem esse papel de abrir o olhar da construtora, de, poxa, a gente precisa também se posicionar aqui nesse sentido, a gente precisa dar um material de venda melhor para esse corretor que está vendendo o nosso produto. Muito bom. E às vezes no lançamento a gente solta um post da localização antes de um post das tipologias, estrategicamente para gerar valor, para depois a gente entregar a tipologia. Então a gente não pode ter essa ansiedade de querer ultrapassar esses passos, porque a gente por trás está pensando nesse planejamento, como é que o cliente final vai receber essas informações, né? É um relacionamento, é de pouquinho em pouquinho, a gente vai falando de pouquinho em pouquinho. Não adianta chegar na frente do cliente e despejar tudo, querer que ele vai absorver tudo isso ali, né? Depois ele vai ouvir, mas não necessariamente ele vai lembrar. E muitas vezes, né, eu percebo essa situação de que a gente, né, a gente precisa ter uma postura, como vocês estão comentando, uma postura de querer aprender, entender o produto da consultora. Então, muitas vezes, corretoras, ao invés de questionar por que 3 dormitórios, ao invés de ele questionar a tipologia, de ele questionar a localização, ele entender com a construtora qual que foi o racional por trás daquele projeto, que com certeza teve 6 meses, 1 ano de planejamento e às vezes ele não está disposto a entender.
Nem ele muitas vezes entendeu ali que o mercado que atende, que aquela consultora atende, já está muito bem pensado, planejado, né? E ele está outside desse ponto. Exato. Eu queria convidar o Marco para a gente se aprofundar um pouquinho mais no Brain. Eu sei que o Marco preparou um conteúdo e a gente vai defupar um pouco mais esses processos, essa estrutura da marca. Você topa tocar aquela apresentação e o seu... Vamos. seu... Não era a ideia, mas não. Vamos falar sobre o que primeiro? Cara, eu queria entender um pouco mais essa estrutura. Eu acho que é legal a gente falar assim primeiro, né? Mas se tu não quiser apresentar, a gente... Não, a gente apresenta. A gente vai algumas coisinhas. Então, o que é o branding, né? Então, esse alinhamento da estratégia de negócio com a estratégia de marca, com a estratégia de comunicação. Pronto. Definido o branding, entendeu? A gente se preocupar. Repete aí. Vamos lá. Tem que ficar mais A claro. estratégia do negócio, né? O microfone tá pra cá, a câmera tá pra cá. O meu não vai. Ó, Então, a estratégia do negócio, que muitas vezes está com o proprietário, né? Às vezes a estratégia do negócio não chega na agência, né? Seja qual for a especificidade dela. A estratégia da marca, tá. né? Então, aí já está começando a ficar comum isso para a agência e para o cliente e a comunicação, né? Então, quais são as premissas que eu vou usar na comunicação, onde é que eu quero chegar, o que eu quero suprir, né? Então, o branding é isso, ela englobar essas 3 esferas de uma maneira bem simples e resumida, né? E isso funciona para todo o negócio, seja para o teu pessoal, né? A pessoa que é corretora, ela tem uma marca pessoal. Você falar. citar um exemplo, vamos imaginar, hipoteticamente, uma marca, uma sorveteria. Como que ela começaria dentro desse teu processo? Pô, a sorveteria vai fazer ali os 4P do marketing para ela poder abrir, né? Então ela vai dizer, eu vou vender sorvete. Aí ela vai ter que escolher se ela vai ter que revender, se ela vai criar a receita dela. Então essa primeira estruturação de empresa é uma coisa que já vai ter um planejamento de negócio, né? Um plano de negócios para abrir o negócio. E depois a gente parte para ver como é que a gente vai posicionar esse negócio, daí a gente entende o que ele está se propondo, que é a promessa, e como é que a gente vai fazer essa entrega, né? Então, eu quero entregar o meu sorvete com um petit gâteau. Sim. É um tipo de sorveteria. Não, vou entregar na casquinha, vou entregar na casquinha italiana. Então, são várias opções que tem para a gente vender o mesmo sorvete. Vai o estudo de público, se a gente está num local que tenha bastante criança, que tenha mais adultos, para formatar os sabores. Com certeza, né? O público hoje em dia é muito difícil a gente botar isso em caixinha. É muito difícil. Mas a gente sabe que tem comportamentos que definem os negócios, né? Então, sabe, criança come os confeitos. Então, se a gente está pretendendo atender esse público, né? Eu vejo que o grande desafio do sorvete é a sazonalidade, né? Então, como é que eu consigo ter a permanência de faturamento na alta e baixa temporada do meu negócio? Até em relação a essa questão do público, né, Marco? A gente comenta muito sobre isso, assim. Isso que o Marco falou, que é difícil a gente falar sobre o público, né? Especificamente. Qual é o público-alvo? Que antes a gente estudava muito no marketing, o público-alvo, né? Mas, por exemplo, trazendo para o mercado imobiliário, quem tem o poder de comprar, né? É o adulto, certo? Ele que vai comprar o apartamento. No entanto, eu sou mãe, não sei se temos pais aqui também, mas os nossos filhos, eles têm um poder de influência muito grande na nossa vida, certo? Poxa. Então, eu frequento locais que sejam bons para os meus filhos, Sim. né? É importante isso para mim como mãe, que o meu filho seja acolhido, que ele esteja num ambiente legal para ele, para mim, enfim. Eu acho que isso reflete tanto que você acaba consumindo marcas que de alguma forma não são para crianças, mas que não excluem, né, Exatamente. pessoas que têm filhos, por exemplo. Exatamente. Comunicação até. Quando a gente fala do mercado imobiliário, o adulto que tem o poder aquisitivo de comprar um apartamento. No entanto, a criança, o adolescente vai ter forte influência na decisão desse apartamento. Porque ele é um apartamento que ele tem uma área de lazer que vai ser boa para os meus filhos, para os meus netos. O
o apartamento, como que ele é? Ele é projetado para essas crianças, para esses adolescentes? Os pontos de contato com a marca, em algum momento, essas crianças e esses adolescentes também vão ter. Então, a gente tem que hoje a gente pensa, a gente não pode ficar focada no público que vai realmente comprar o meu produto ou serviço, mas todo o resto Não é só da ter um cadeia. playground bacana, né? Você tem que pensar em tudo. Né? Exatamente. Ela é tão emocional que o casal faz a compra, como a Pri tá falando. Ah, não, porque eu tenho filho de 15 anos, então o lazer tem que ter alguma coisa assim. Só que ele não tá olhando que numa janela de 3 anos, talvez, essa menina vai querer morar sozinho, e aquela compra que ele fez planejada pro filho não vai mais fazer sentido para ele do jeito que ele comprou. Não que o imóvel não vai mais servir, né? Mas baseado na premissa daquele momento. Então, é uma avaliação bem difícil de fazer. Boa. E você? Você tem filhos? Não? Devagar. Muito legal, pessoal. Como é que Mãe de funciona? Mas como é que funciona esse exercício mental para... falando agora de criatividade, de imersão numa marca. Você precisa emular na tua mente criativa um público, né? Então, quando você cria, você também está se encaixando naquele cenário. Você precisa se sentir. Como é que você trabalha isso na tua mente? Você tem uma técnica? É natural isso? Como é que funciona, Laís? Sensível, assim, esse tema, porque assim como a gente não pode colocar em caixas, a gente não pode definir, assim, a gente trabalha com comportamentos, mas são diferentes pontos de contatos que nós temos que administrar depois lá na frente. Então, eu sempre me coloco na posição de entender de que forma que essas pessoas vão receber esses pontos de contato. Mas quando a gente está trabalhando essa questão de mergulhar na marca, é quase como se nós vivêssemos aquela realidade. Eu digo que ali no Lai Criativo a gente precisa viver como se nós tentássemos de alguma forma viver e visualizar aquele mundo. Porque aquela realidade muitas vezes não é a minha realidade. As minhas percepções são diferentes daquela pessoa que tem esse poder aquisitivo para fazer essa compra. Mas talvez eu não consiga viver aquilo, mas eu preciso entender esse cenário. Preciso estudar sobre esse cenário, preciso me munir de conteúdos que vão me trazer um pouco dessa perspectiva do que essa pessoa espera, do que essa pessoa precisa. Muitas vezes o que ela quer não é o que ela precisa, né? Então eu preciso fazer esse aprofundamento, esse entendimento. E aí tem N formas a gente fazer isso, dependendo do tipo do cliente. No mercado imobiliário, a gente precisa... Não posso comprar um apartamento, talvez uma cobertura frente-mar de um X valor, mas eu posso ir lá visitar o showroom, posso entender dos detalhes, posso conversar, posso ver o produto da Gucci, entender os detalhes daquele produto, no caso da Gisele. Então, a gente precisa se aprofundar nessas experiências que essas pessoas vão ter lá na frente. Pensar enquanto marca, o que nós conseguimos começar a construir essa perspectiva para que ela seja mais correta possível, né? Legal. Eu perguntei isso porque isso conecta com o ponto que a gente falou antes, que o corretor, ele precisa entender que o quanto foi pensado num projeto, numa comunicação, numa ideia, e eu acho que essa imersão é muito, muito importante. E não é à toa que vocês estão aqui para a gente debater esses pontos. A gente já está com 1 hora de podcast e acho que a gente só está no começo, só na introdução. Tem muita coisa para falar. Mas vamos lá. Você falou de pontos de contato. Posso deixar passar batido isso, né? Quem quer falar sobre pontos de contato pra gente entender mais? Vamos botar o Marco para trabalhar. É comum no branding, né? Se falar muito, pode passar lá para aquela imagem, pode passar, aí. Outra coisa que você deixou passar. É comum a gente falar de pontos de contato, isso fica muito subjetivo, né? Pô, mas o que é um ponto de contato? É um ponto de contato, tudo onde a marca está presente e o potencial cliente, comprador, vai ter acesso, né? Então, por exemplo, ele foi impactado por um lead, seria um ponto de contato, né? Ele foi até na incorporadora, dentro da incorporadora é outro ponto de contato. O café da incorporadora é um ponto de contato, o banheiro, a sala de reunião, como ele vai sair com a proposta embaixo do braço, né? Então, assim, a nossa tarefa, às vezes, é pensar nessa jornada do consumidor que se fala. Poxa, mas a empresa pensa em tudo isso? Pensa em tudo isso. Caraca. Só que para vocês do mercado é comum ver que hoje a gente vai nos lugares,
tem o cafezinho customizado. Sim. Ali pensando naquele ponto de contato para gerar valor. Isso é uma estratégia de marca? É uma estratégia de marca, com certeza. Não é só um café que o cara que vendeu a máquina que eu cafezinho aleatório. Não é aleatório. Assim Tudo é pensado, né? Assim como o chocolatezinho que vai junto, o biscoito, né? Esse biscoito pode virar uma lembrança que tu vai levar para casa. Sim. Eu já fui em algumas imobiliárias, assim, que eu cheguei para tomar um café, o meu nome estava na xícara. Então, cada empresa vai criando a sua estratégia de como impactar no café. Então, o café é um ponto de contato. Ali a gente trouxe um exemplo, né? Que é da Garden Design, isso aí. Então, mostra que escritórios, o pós-venda, o marketing direto, ações de responsabilidade social, tudo isso, a tua marca vai estar em contato e, consequentemente, o teu cliente. Né? No mercado imobiliário, os intermediários estão vendo e precisam repassar isso para o cliente. Então, por exemplo, se a GCL tem uma preocupação socioambiental, isso na hora de apresentar o empreendimento tem que estar na mesa, sabe? Tá. Além da nossa entrega, da nossa qualidade, do nosso processo, do nosso prazo, a gente ainda tem isso, isso e isso. E daí ele vai agregando valor. Então aquela dificuldade de vender aquele ticket vai se facilitando. Porque a gente vai agregando tanto valor que aquilo vai começando a aparecer. Vai significando, né? E assim, hora ou outra, a gente vai achar alguma coisa que aquele cliente dá valor. Então, eu sou preocupado com princípios ESG. E daqui a pouco eu digo que a gente tem um empreendimento com essa preocupação ESG. A pessoa vai olhar e vai se identificar e vai valorizar, né? E não vai pedir chorar desconto em cima daquilo que ela valoriza. Sim. Com bastante incorporadora, a gente viu no dia a dia, assim, empreendimentos feitos com arquitetura, né? Parte de fora, interiores, engenharia de excelência. E vender para casal de arquiteto e engenheiro, que eu digo que é o casal mais difícil de comprar uma apartamento, né? Então eles olharem e dizer, pô, a engenharia tá ok, né? Analisa a planta, analisa o histórico da consultora, e a arquiteta analisar produto e dizer, não, realmente, programa de necessidades bem desenvolvido, né? Tudo com muita maestria. Então, as pessoas percebem, dão valor. E cada um vai se conectar com um diferente ponto de contato, né, Marco? Por isso que a gente precisa pensar em diferentes pontos de contato, porque cada pessoa vai visualizar o valor naquilo que faz sentido para ela. Então, esse ponto de contato que faz sentido para uma pessoa, não faz para outra, mas a gente, enquanto marca, precisa estar preocupado com todos eles. Boa. Então, como a gente estava falando antes ali, né? A gente tem ponto de contato em produto, em serviço, no ponto de venda, né, onde vai ser oferecido, seja na imobiliária ou na própria incorporadora. E por que eu digo imobiliária? Porque a marca da incorporadora está dentro da imobiliária, sejam por adesivos, por placas, por maquete, é uma maneira da incorporadora jogar a sua marca lá dentro com credibilidade. Então, não vou botar só um adesivo, quero botar uma tela de LED, quero botar uma maquete. Isso agrega muito, né? O mercado valoriza muito isso. Eu não quero dizer que tem que fazer tudo isso ali. Eu quero dizer que cada negócio tem que olhar e dizer, eu vou me preocupar com isso, isso, isso. O grande erro tá que as pessoas querem fazer tudo. Não, vou pegar tudo isso ali e eu quero fazer todos. A gente sabe que não vai conseguir dar atenção máxima a tudo. E não é qualquer marca que tá adequada a todos, né? Na verdade. Por mais que todos sejam importantes, né? A gente tem que ponderar onde é que eu quero mostrar mais o meu negócio e onde é que não é tão relevante nesse momento, né? Sim. Mas quais pontos de contato, assim, dando exemplo do nosso mercado aí, quais pontos de contato são os mais importantes para a imobiliária e para a construtora? Eu acho que é como a Priscila falou um pouco, vai depender que produto é, Exato. onde é que ele tá, para a gente conseguir definir qual vai ser esse ponto, né? Então, eu tenho um frente-mar nessa localização. Talvez a peça de comunicação do tapume, ou uma placa ali na frente. Se me permitir, eu queria fazer um comentário. A GCL, eu já escutei de que ela tinha uma equipe de obra que era a mais elegante da cidade. Eu acho que esse é o ponto de contato que eu estou entendendo, correto? Com certeza. Pode ser um evento, pode ser uniforme, pode ser várias coisas. E olha a importância. Então, às vezes parece que a gente vai ser um pouco repetitivo em algumas coisas, né? Mas eu acho que é importante. Olha a importância de você te conhecer a tua essência, ter um DNA definido. Porque os pontos de contato, você vai definir base isso também. Conhecendo quem você é, onde você quer chegar, com quem você quer conversar, né? Porque para a GCL, alguns pontos de contato são fundamentais.
para uma outra construtora que oferece um outro tipo de produto, outros pontos de contato serão essenciais. Da mesma forma de um corretor, a partir do momento que eu sei que eu defini o meu mercado, né? Eu defini qual tipo de imóveis eu quero vender. Os meus pontos de contato serão diferentes do meu concorrente que vende um outro tipo de imóvel, né? Então, novamente, voltando, é importante que a gente entenda e se posicione. Então, os pontos de contato, na verdade, eles vão ser inúmeros. E hoje, com o avanço de tecnologia, enfim, a tua reputação, ela está muito além do que você imagina. Então, a gente tem que pensar muito nisso, porque o meu colaborador, ele leva a reputação, o meu fornecedor leva a reputação, o meu corretor, né, o meu parceiro ali leva a minha reputação, leva a minha marca, e os diferentes contatos, eles vão ser offline, vão ser online. Então, para a GCL, por exemplo, tudo que a gente faz, a gente tem que pensar na nossa essência. Nós estamos dentro do mercado de luxo. Então, todos os meus pontos de contato têm que ter a ver com isso. E o material que eu faço, ele precisa ser coerente com isso também. Porque senão vai ficar uma comunicação totalmente distante do produto que eu vendo, né? Deixa eu te fazer uma... Gustavo, e só complementar, Vai lá. é tão sensível que é comum a gente fazer alguma compra e a gente acessar o Reclame Aqui Sim. para olhar sobre aquele produto, sobre Boa, bem lembrado. isso, né? Porque, sei lá, eu fiz um procedimento estético. Lá no Reclame Aqui tem reclamação de algumas pessoas de tal procedimento. Quem arrisca? Então, assim, é um ponto de contato. O que as grandes marcas e também pequenas e médias estão fazendo? Respondendo rápido. Respondendo rápido, sendo sincero, tentando resolver. E o que está acontecendo com quem não está respondendo rápido ou não está tentando resolver? Vai ficando Tá falsa faltando noção, Verdade. né? Então, por exemplo, só para exemplificar para o pessoal, o Reclame Aqui é um ponto de contato. Não tem como mapear. Essa é a verdade, sabe? Não tem como mapear tudo. Porque daqui a pouco a empresa está num comentário de alguma outra empresa, né? Então, o pessoal de marketing digital hoje está ligado para acompanhar isso, para tentar ir minando qualquer potencial problema, né? Legal. Quero fazer uma pergunta aos profissionais aqui na mesa. Seguinte, toda empresa tem um potencial de marca, uma percepção de marca que elas notam dentro da instituição. Mas como que elas conseguem medir essa distância da marca percebida internamente para a marca percebida externamente? Existe alguma métrica, alguma metodologia, alguma forma para descobrir essa diferença de percepção do que é planejado internamente e o que é percebido externamente? Quem quiser responder. Eu acredito que é pesquisa. A gente precisa pesquisar, a gente precisa, antes de fazer qualquer determinação, inclusive, a gente precisa pesquisar, a gente precisa ouvir o mercado, a gente precisa ouvir as pessoas que estão próximas da gente, para ver se aquela ideia que a gente tem daquilo que a gente acha que é verdade faz sentido para elas também. Então, a pesquisa é muito importante para validar dados, para validar estratégias, validar ações. Então, sempre que puder fazer pesquisa, é interessante. Qualquer contato com o mercado é válido, então. Eu gosto muito de falar que a gente precisa testar também. Precisa testar e perguntar, e ver se deu certo, se não deu. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Ninguém possui a verdade absoluta. A gente tá num mercado que é muito... tá numa evolução constante também e muito rápida. Então, a gente precisa responder rápido, a gente precisa testar rápido, errar rápido pra gente... né? É bom que a gente erre, mas a gente já pode pensar numa outra estratégia para ser. Olha que legal, a gente voltou lá no início, quando a gente falou que a comunicação da empresa é uma via de mão dupla, tá? Vai e volta, então fecha muito com isso. Teoria bacana. Show de bola. Complementando ali o que a Laís está tentando explicar, a gente tem um objetivo, né? E vamos supor que seja um lançamento e a gente lança. E a gente quer saber se isso ali funcionou como a gente estava imaginando. Se as pessoas tiveram a percepção de valor que a gente tentou emitir, né? Isso é teoria da comunicação. No meio desse caminho tem ruído, tem um monte de interferências. Então, a gente tem todas as métricas de marketing digital, hoje em dia, que facilita muito a nossa vida, né? Então, como a Gisele mostrou, postei um empreendimento no Instagram. A gente tem feedback. Pessoas comentando o que foi encaminhado, né?
Então, hoje em dia, essa parte de marketing digital evoluiu muito e trouxe muito essa facilidade para o resultado desse feedback. Como a Laís falou, perguntar como é que o outro lado recebeu isso. E pode ter um erro de emissão, pode ter um problema de recepção, né? Então, assim, o que a gente conseguiu? O que não conseguiu? Ah, foi conseguido isso. Beleza. Estava no escopo? Tem coisas que estavam e tem coisas que não estavam. Não se conseguiu. Tá, então agora eu vou trabalhar em cima do que não conseguiu. Então não fica repetitivo. A gente consegue ir se complementando e agregando o tempo todo. Por isso que é esse caminho constante que, Da assertividade. por um lado bom ou ruim, né? Que a gente gosta de investir e ter um retorno. Na parte de branding, isso não acaba. É. Porque é uma vida toda consumindo investimento e retorno, investimento e retorno. E a gente tem que cuidar também muito com as métricas de vaidade, que a gente chama, né? Métricas de vaidade. Ficar apenas focado no número de seguidores, no número de curtidas, sabe? Essas são as métricas de vaidade que a gente chama hoje no digital, né? Mas vamos supor que eu tenho um perfil que ele tem poucos seguidores, mas são seguidores extremamente nichados, engajados. Muitas vezes é melhor do que uma imensidão de seguidores. Que não tá nem aí com o teu produto. Exato, que não te conecta, que não se conectam com a tua marca, que não consomem o teu produto. Então a gente tem que cuidar um pouco disso também, né? Se conectar com a ideia, não com uma postagem. Exatamente. Então, por isso que tudo precisa ser interligado, né? O Instagram, ele precisa, digamos, né? O Instagram, ele precisa conversar com as demais ações que você faz no offline e precisa se conectar com as ações que você faz dentro da empresa e você faz com os teus fornecedores. Então, a gente tem que cuidar, assim, o que é essa atmosfera do branding, né? Essa gestão da marca, ela tá muito além das métricas digitais, né? Então, o digital é um deles, a reputação de marca com pesquisas é o outro, a reputação dentro da tua própria empresa, quando tu olha as pesquisas de clima organizacional, isso diz muito sobre você, né? Porque, novamente, o discurso que tu prega, ele está atrelado à tua realidade ou não? O teu colaborador, ele está sendo valorizado, ele compra a tua ideia para vender essa ideia para o mercado. Então, é uma gama grande, né, de métricas e awareness, né, que a gente fala da reputação. A gente tá tomando uma aula aqui. É legal. Vamos embora. O branding tem várias ferramentas para a gente analisar a nossa imagem pretendida, né? A nossa imagem que a gente conseguiu chegar e é uma avaliação do que realmente ela é. Porque às vezes o que o empreendedor quer com o negócio dele não é o que ele consegue chegar. Sim. Entendeu? Às vezes o que ele sonha não é o que ele consegue chegar. Então a gente vai. E às vezes não é a essência dele também, né? Ah, sim, com certeza. Então, existem várias formas da gente ir moldando isso, né? E fazendo ajustes de rota, sabe? Como eu falei no começo, não tem caminho certo. Então, a gente vai fazendo ajuste de rota e vai tentando inovar, fazer uma coisa diferente, né? Daqui a pouco, quando a gente tentar tanto fazer uma coisa diferente e funcionar, aquilo vai ficar tão marcado como o nosso, que outras marcas não conseguem seguir também aquele caminho idêntico, né? Sim. Eu tenho uma construtora ou tenho uma imobiliária. Como eu posso fazer para ter uma equipe mais engajada com o propósito da marca? Eu acho que a primeira maneira é ter isso muito claro que ela é. Como as meninas falaram no começo, né? Porque se isso não estiver claro, não existe comunicação. Então, é difícil o mercado imobiliário formalizar as coisas, tangibilizar, fica tudo muito, muito rápido, muito na nuvem, né? Então a gente sente falta, assim, quando a gente chega num cliente, vou dar um exemplo simples, texto da empresa, nasceu, ano tal, tem 13 anos de atuação, assim, assim. Isso ele só fala o teu histórico, não fala quem tu és, o que tu te preocupa, o que tu valoriza, né? Então, coisas simples são necessárias para que o trabalho comece melhor, sabe? E geralmente as pessoas não querem partir do princípio. Não, já faz um post, um lançamento, tem uma comunicação, um produto para vender. Só que assim, quando a gente é impactado, né, seja por produto online e offline, a gente volta atrás,
A gente olha para trás e analisa e vê o que já foi entregue no empreendimento, o que está sendo entregue para frente, né? A gente, como consumidor, é muito atento a isso. A gente não compra qualquer coisa porque está com desconto. Por mais que é um gatilho muito forte, né? Todo mundo analisa esse fluxo da compra, esses detalhes, né? Boa, boa. Mas internamente, é muito isso que o Marco falou, assim, se nem eu sei quem eu sou, como empresa, como negócio, como é que o meu colaborador vai saber? É muito importante se definir quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero, o que eu vou falar. Ter o meu DNA bem estabelecido para eu me conectar com a pessoa que vai se conectar com o meu DNA, vai conseguir vender a minha marca, vai conseguir vestir a camisa. Tem uma coisa agora que eu vou puxar a bandeira pro mercado imobiliário, que evoluiu muito de, sei lá, 10 anos para cá. É comum a gente, quando tem um lançamento, o corretor chegar na mesa e perguntar qual é o conceito desse empreendimento. Então, assim, algumas construtoras estão ficando sem saber responder isso. Ela não tem ali os valores de empresa dela, nem uma missão, visão, nem nada, Mas isso é incrível. né? Não. Então, assim, a gente tem clientes da Mosaic Design que ele fala assim, o corretor chegou e perguntou qual é o conceito desse empreendimento. Daí eu falei, tá, e qual é? Quando a gente fez, a gente não pensou num conceito, a gente só fatiou em tipologias, com lazer, em garagem, viu o que dava de VGV. Então, a gente vê que o mercado está muito mais maduro, muito mais preparado, os corretores estão sabendo oferecer realmente, estão sabendo distinguir. Então, não é só coisa assim que tem que melhorar, tem coisa que está sendo muito bem feita realmente, né? Isso pra gente também é muito importante, por mais que a gente sempre quer mais, né? Pô, o mercado imobiliário tem que levar para os clientes um pouquinho a mais, os intermediários. Sim. Só que eu vejo que o mercado evoluiu bastante, né? Tá muito mais competitivo, Sim. né? Então, novos entrantes já com essa plataforma de marca bem desenvolvida, já comunicando certinho, entrando no timing certo, né? Fora toda a parte de precificação, localização, e as incorporadoras fazem muito bem. Então eu vejo que o mercado assim evoluiu muito. Fica aí o parabéns para a turma e que continue nessa, né? Que legal, legal. O próprio mercado puxando, né? Sim. Esse momento é incrível. Só voltando àquele ponto ali da equipe interna, eu queria chegar na questão que a gente trocou a ideia antes, sobre os eventos que a GCL tem proporcionado. Conta pra gente, compartilha um pouco, Priscila. Esses eventos de integração interna que a GCL proporciona para a equipe, para falar sobre branding, pela experiência da marca, pela cultura, né? Então, puxando um pouquinho da tua pergunta anterior, como que a gente engaja, né? Eu sou uma amante do endomarketing. Eu acho que é um dos assuntos do marketing, assim, que eu mais me identifico. Eu estudo muito e eu acredito muito que os colaboradores, eles formam a maior reputação de uma organização. E eu acredito realmente, assim, que uma equipe engajada é uma equipe que se sente pertencente. Eu não consigo visualizar um engajamento sem um pertencimento. E esse pertencimento, ele vai desde o momento onde eu me sinto valorizado, respeitado, reconhecido, e a empresa, ela de fato me engaja e faz com que eu esteja presente em todos os momentos da história dela, em todos os acontecimentos relevantes da empresa, sabe? Então, por exemplo, a gente, na GCL, a gente traz muito forte isso, assim. Antes de lançar para o mercado, quem sabe primeiro é a equipe interna. Quem tá por dentro das coisas, primeiro é a equipe. A comunicação primeiro vai dentro para depois ir para fora. Porque primeiro que somos nós que estamos fazendo a coisa acontecer, né? O bate-papo, a troca de ideias, ela inicia lá dentro. Então, primeiro é dentro, depois é fora. De exemplos, assim, que a gente fala em termos, assim, quanto é importante a cultura organizacional e por que eu sei que o DNA é tão forte, como que o mercado vai entender a nossa essência. Desde o momento que, internamente, o colaborador, ele sabe que a GCL constrói? Arquitetura clássica, espelhada em reis e rainhas, dentro de um mercado de luxo, altíssimo padrão. E isso permeia o dia a dia dele e a família, os amigos, todo mundo acaba conhecendo através Você dele, falou né? que até os filhos dos colaboradores
tem a percepção de que a GCL constrói castelos. Exato. Então, por exemplo, um exemplo. No Dia das Crianças do ano passado, nós preparamos capas e coroas, né, de príncipes, princesas, e presenteamos os filhos dos colaboradores. Poderia ser uma bola, vamos supor, poderia ser bolinha de sabão, enfim, poderia ser N coisas. Mas tinha que ser capas e coroas, porque isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E o filho e a filha, ela começa a entender, a criança começa a entender, poxa, meu papai e minha mamãe trabalham num lugar onde constroem castelos, tem reis, tem rainhas, será que a minha mamãe é uma princesa também, sabe? Traz essa atmosfera. Então, isso eu acho que é pertencimento, sabe? E a partir do momento quando a minha família entende o que eu realmente faço, o que a empresa que o meu papai, minha mamãe trabalham, minha esposa, meu esposo, isso é pertencimento de organização, sabe? Show de bola, maravilha. Modéstia à parte, a Priscila conseguiu amarrar o colaborador, o filho, no Nossa, genial. Genial. Obrigada. Tenho certeza que muita gente vai tirar conteúdos incríveis desse podcast. Galera, a gente falou bastante, mas eu quero que vocês falem um pouco agora das iniciativas de vocês. Tá? Momento do jabá. Marco, conta um pouquinho mais da sua empresa, a que você tem se dedicado e a equipe toda. A gente tem trabalhado com lançamentos imobiliários e desenvolvimento de produto imobiliário, né? Então, é uma coisa muito nova, assim, para o mercado. Quando a gente chega, geralmente nas empresas, eles perguntam, o que tu faz, né? Ou aquele papo de mãe com tia, com amigo, o que teu filho faz, né? Antigamente, né? Pô, meu filho faz site. Ele mexe no computador. Formata, instala Windows. Então, a gente fala que é uma agência de publicidade, né? Por mais que minha formação... Design, agência de publicidade. Marco. Top. Então, por mais que a minha formação é design, a gente trabalha com comunicação 360, né? Então, a gente desenvolve produto imobiliário junto com arquitetura, né? E, consequentemente, tem contato com engenharia também. É bem comum hoje em dia a gente ter essa proximidade, porque a gente quer criar experiências diferentes com os produtos e, consequentemente, isso interfere em arquitetura, engenharia e custo. Lógico. Né? Então, a gente trabalha, digamos, com essa parte do marketing, desenvolver produto, né? E, consequentemente, depois no lançamento desses produtos, com essas definições de programa de necessidade, benefícios, valor agregado, né? Por que trabalhar com essas duas disciplinas? A gente consegue gerar muito mais valor, né? Porque a gente está comunicando o que a gente conhece e a gente está tentando trazer uma inovação, um produto que depois a gente vai comunicar inovação. É diferente da gente receber um produto pronto. Pô, agora inventa a roda aqui, diz que eu vou falar aqui em cima. Não dá, isso aqui está feito, né? Então, quando a gente participa do início do processo, né? E a gente entende o produto, isso aqui está longe da praia. Então, consequentemente, eu vou seguir por um caminho de condomínio club, né? Mas tem muito concorrente aqui na Zona 2 que tem essa condição. Vamos botar um rooftop em cima. Não é mexido no produto para onerar o incorporador, né? A gente está tentando facilitar lá na frente da comunicação, na parte de venda, de intermediação, a aceitação desse produto, né? Então, essas são as duas frentes que a Mosman Design faz hoje, que é essa parte de desenvolvimento de produto e a parte de lançamento imobiliário, né? Exclusivamente também com o segmento imobiliário. Maravilha, tem feito um belíssimo trabalho. Obrigado. A Lalai Criativa, conta um pouquinho mais sobre os processos da empresa e os objetivos e clientes. Hoje a gente trabalha muito com essa questão do desenvolvimento das marcas, assim. A gente quer fazer parte do nascimento ou da evolução das marcas. Eu gosto muito de trabalhar essa questão, que até a Pri comentou várias vezes, essa questão do mergulho na essência. Eu acredito que a gente só consegue extrair verdadeiro propósito, verdadeira essência de cada marca, de cada negócio, de cada pessoa que está à frente desse negócio, se a gente realmente mergulhar, se a gente buscar quase como se durante esse período de atendimento desse cliente, como se nós vivêssemos essa atmosfera desse cliente, para a gente conseguir transmitir isso depois em logotipo, que é o que geralmente eles precisam, tipografia e por aí vai, usamos a identidade visual. Mas hoje eu gosto muito de trabalhar essa questão desse fundamento estratégico para uma marca. Vai trabalhar os pontos que essa marca precisa trabalhar à frente, quais são os principais valores dessa organização,
como que eles devem ser trabalhados lá na frente, por que eles devem ser trabalhados dessa forma, por que a gente entendeu esses valores para essa marca, por que eles devem ser trabalhados, né? Então a gente vai auxiliar muito essa questão da gente começar a construir um posicionamento de marca e começar a construir também essa perspectiva de que a gente precisa olhar para a essência, a gente precisa olhar para dentro de quem nós somos. E eu vou falar muito isso, né? Enquanto marca. Nós, enquanto pessoas, a gente vai errar, a gente vai evoluir, enquanto marca também, mas enquanto marca a gente tem a possibilidade de tentar estruturar isso um pouco mais corretamente, um pouco mais assertivamente. Então hoje no Lai Criativo a gente quer estar muito próximo do cliente, né? A gente quer estar muito entendendo a essência, vivendo aquilo, entendendo o porquê que ele faz aquilo, por que ele quer viver aquilo, por que ele quer oferecer aquilo. E uma coisa que hoje eu identifico que o Lai Criativo fez por mim, que foi fazer com que eu confiasse e acreditasse no meu potencial, eu quero fazer pelas outras marcas. Eu quero que o Lai Creative seja essa força propulsora de marcas que entende o potencial e ativa ele no mercado da forma mais assertiva. Que legal, falou muito bem. Obrigada. Me fez lembrar até de um filme, você falando, eu comecei a imaginar você fazendo essa imersão no cliente. Eu lembrei daquele filme Do Que as Mulheres Gostam, que é com o Mel Gibson e a Ellen Hunt, se eu não me engano. E ele tem uma agência de publicidade e ele precisa fazer uma imersão na marca para criar uma publicidade para Nike. E aí ele pega todos os produtos, e é uma divisão feminina da Nike. Então ele pega todos os produtos, começa a comprar batom, esmalte, ele vai para casa e começa a utilizar os produtos das mulheres para tentar entender o universo feminino, fazer essa imersão na necessidade do cliente para desenvolver um anúncio, e faz um anúncio espetacular. E é bem legal o processo. O filme é muito bom para quem gosta de marcas, enfim. Aí eu nessa pesquisa, né, lembrei desse filme. Querida, por favor, Priscila, conta um pouquinho mais do seu trabalho agora e da GSL, que é esse case maravilhoso. Legal. Então, como eu falei anteriormente, sou publicitária. Hoje estou à frente, então, da gerência de marketing da GSL. A minha trajetória sempre foi em termos de planejamento. Então, a gente diz assim que o marketing, ele deve, pelo menos, né, estar linkado à estratégia da organização. Então, hoje quando a gente monta um planejamento estratégico, hoje quando a gente monta um planejamento de marketing, a gente olha o planejamento estratégico da empresa. Então, como que eu, departamento de marketing, vou conseguir atingir o planejamento estratégico da empresa? E é esse o nosso foco, né? Então, hoje, os nossos objetivos precisam ser os objetivos estratégicos da empresa, para realmente a comunicação ser eficaz. Senão, simplesmente, eu só vou comunicar para o mercado um lançamento de um produto e ponto. Mas como que eu vou atingir a meta comercial? Como que eu vou atingir a meta do RH de retenção de colaboradores? Como que eu vou atingir uma meta em termos de responsabilidade socioambiental, enfim. Então, o marketing ele está linkado de fato ao planejamento estratégico. E o meu papel dentro da GSL é exatamente esse, né? Junto com a equipe, junto com os nossos parceiros de comunicação, fazer com que, como que eu, departamento de marketing, caminharei junto ao planejamento estratégico da empresa e iremos, então, atingir os objetivos em conjunto. A GSL está, então, há 10 anos no mercado. Nós somos uma empresa de Itapema e construímos em Itapema com uma arquitetura clássica contemporânea dentro de um mercado em altíssima expansão, né? Num mercado de luxo. Valorizado. Exatamente, numa cidade com o segundo metro quadrado mais valorizado do país. Então, é um desafio também, né? Quando a gente se posiciona no mercado de uma forma tão efetiva, a gente se manter também não é algo fácil, né? Então, por isso que essa construção de marca, ela não tem começo e fim, né? Ela é contínua, porque a gente não simplesmente se posiciona, a gente precisa se manter posicionado. E também não significa que digamos, nós temos um DNA e ele é claro, uma posição clara, e que a gente não vai mudar ao longo dessa jornada, porque a gente tá aí evoluindo, crescendo, analisando, isso faz sentido, continua fazendo sentido para minha marca, continua fazendo sentido para a cidade, para o mercado,
Porque no final das contas, o que a gente quer é proporcionar bem-estar para essa cidade, para esses moradores. Então, essa evolução ela precisa ser constante. Não é à toa que tem Fanta laranja, maçã verde e uva. Eles também vão se adaptando. Até os grandes vão se adaptando, né? Então, todo mundo tem essa necessidade, porque os tempos estão mudando muito rápido, né? Consequentemente, a gente tem que reagir muito rápido. Certo. Se você tivesse que falar as palavras finais agora sobre branding, para quem você direcionaria e o que você falaria? Olha, não direcionaria para ninguém específico, porque é um assunto para todos, né? Não se apegar a conceitos, né? Focar a sua marca, né? As suas marcas, os seus negócios. Despreocupado um pouco com teoria, né? É importante a gente ter um começo para depois a gente ir aperfeiçoando isso, né? Então a marca ela vai se aperfeiçoando. Então é importante começar. Quem já começou, né? É importante se posicionar, criar diferenciais, porque depois a comunicação vai precisar disso, senão vai ficar genérico, né? Então, essa é a minha sugestão, digamos assim, né? Comece, vá se aperfeiçoando, faça de pouco em pouco, cada vez faça um pouquinho a mais, não tente fazer tudo, que foi muito do que a gente conversou aqui, né? Entenda como é que você gostaria de estar no lugar do cliente e quais são as atividades que você gostaria de receber, né? Então, eu comprei, o que eu gostaria de ganhar? Eu fui receber o apartamento, que atendimento eu queria receber? Eu tive um fortuito aqui no processo, como que a gente resolve isso, né? Se a gente se preocupar com todo o caminho do branding, a gente não faz nada. É muito vasto, né? Precisa reagir conforme as coisas aparecerem, porque não existe planejamento suficiente que vai blindar a gente e conseguir se resguardar de tudo. Verdade. Muito bom. Vai lá, Laís. Sua vez. Se você tivesse que falar sobre o branding, para quem você falaria e o que você falaria? Não direcionaria, assim, também. Vocês estão muito abrangentes. Mas eu penso que até a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravar, né? A gente fala sobre branding, fala também da nossa marca pessoal, daquilo que Lógico. nós queremos transmitir também. Então, eu acho que se todo mundo tiver esse olhar um pouco mais amplo daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos representar, aquilo que nós podemos fazer para a sociedade, ou para a nossa família, para quem está ao nosso redor, eu acho que a gente começa a construir esse caminho de comunicação de uma forma mais verdadeira. Não é porque todo mundo está fazendo tal coisa que eu tenho que fazer tal coisa também, né? As nossas mães já diziam, não é todo mundo. Daí, como a gente vive nesse mercado de expansão imobiliária, a gente vê muito disso, assim, de não, tal pessoa fez assim, eu quero fazer também. Eu acho que não é sobre isso, assim, é sobre a gente olhar para dentro, entender aquilo o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer e quem se conecta comigo, com aquilo que eu posso entregar. Às vezes a gente está correndo muito atrás de um público que não está muito bem aí para aquilo que eu posso fazer e a gente fica tentando e se desgastando para entregar algo que não faz sentido para aquilo que a gente tem como propósito, assim, quanto marca também quanto pessoas, assim. Então a gente precisa hoje entender e olhar o branding como aquela reputação, aquilo que eu quero deixar para a sociedade, para o mundo, para aquilo que eu estou construindo, né? O que eu vou deixar de legado. Então, está muito relacionado a isso, assim, a percepção daquilo que eu desejo, daquilo que eu consigo fazer, de como as pessoas também vão ser beneficiadas por isso. Também a gente precisa pensar. Eu entendo muito hoje essa questão de trabalhar marcas, de pensar potencial, essa questão de empatia, de a gente olhar para o outro e nem o Marco falou, poxa, a gente está falando do mercado imobiliário, as pessoas não estão botando metro quadrado e a gente não está só pensando em concreto, em rooftop, a gente está pensando em uma pessoa que vai construir uma família ali dentro daquele espaço, né? Então, é muito legal a gente falar de brand, se colocar no lugar do outro, para a gente pensar estratégias e muitas vezes errar e acertar, mas pensar no outro para fazer isso da melhor forma possível. Muito bem, pessoal. Com certeza adorou o que ouviu. E Priscila Costa, o que você tem a falar para o mercado imobiliário? Então, eu vou direcionar então a minha fala para os corretores. Eu não vejo outro. Eu acho que é o nosso público principal, digamos aqui, né? Nesse podcast de hoje. Resumindo um pouquinho do que a gente conversou, mas se eu pudesse humildemente deixar um conselho, uma dica, seria exatamente isso. Entenda o que você quer fazer. Qual é o imóvel que você quer vender?
qual é o posicionamento que você vai ter no mercado. E faça reuniões de brainstorm entre a sua equipe, pesquise o que o mercado tem para oferecer e o que isso tem a ver conosco. Qual é o melhor nicho que eu vou saber vender? Posicione, estude e realmente entenda qual é o seu elemento de escassez. Então, o que eu vou de fato me diferenciar? E vai a fundo nele. Bata realmente nessa tecla, sabe? Porque é nessa tecla que você vai ser diferente. É por isso que você vai ser reconhecido. Então, muitas vezes, a gente tenta atirar para todos os lados, vender o que de repente o mercado está mais em alta. Mas isso, de fato, eu entendo e eu quero estudar. Então, é isso. Te entenda o mercado, mergulhe na tua essência, mergulhe no teu elemento de escassez. E eu tenho certeza que ali vai ser muito mais fácil do que você imaginava. Maravilha! Bom, pessoal, quero agradecer a presença, o bate-papo maravilhoso e o conhecimento compartilhado de vocês com esse público nosso de corretores, construtoras e profissionais entusiastas. E, é claro, essa equipe podcastal aqui. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigada. Até a próxima.